Então vamos começar a falar da Sagrada Família. Nós estamos, É dezembro novamente e nós já podemos ver pela cidade inteira as decorações de Natal. A cidade está iluminadíssima, Ali a praça, ali embaixo, todas as árvores coloridas, a marginal cheia de árvore, a Brasital também deve estar. Nos comércios, nas casas, já montamos as árvores de Natal, Bem, tudo isso iluminando as nossas noites que antecedem ao Natal. E todo ano, quando a gente vê as luzes de Natal, a gente pensa logo, gente, o ano já passou, o Natal já está aí, já chegou, e aí não começamos a fazer aquele regime que a gente tinha prometido, não fomos trabalhar de voluntário numa instituição que a gente tinha planejado, não continuamos com assiduidade no trabalho na casa espírita e fomos relegando todos os nossos compromissos, que nós relegamos o ano inteiro. Mas a gente não pode esquecer isso. Natal é a luz do Pai, que te retoma o caminho e com ele reencontras Jesus. Então, é esse momento do Natal, não é só festa, não é presente, é o momento da gente voltar às nossas coisas, Voltarmos para o regaço do nosso lar, a saudade dos nossos pais, da nossa casa, dos nossos sonhos infantis. Voltamos para aqueles amados nossos que partiram e que não nos abraçarão nessa festa de Natal. Enfim, vamos voltando para nós mesmos, para as nossas origens. E nessa volta nós buscamos as suaves emoções que embalam as mais diferentes convivências que nós desenvolvemos aqui na Terra, Voltamos para o início de nós mesmos, na nossa reencarnação, o amor que nos gerou, o amor que nos embalou, e nós pensamos nisso nesse momento de Natal. E no nosso tempo que a gente vive, houve uma mudança muito grande na família, como ela é constituída. E vive hoje, nas famílias, uma crise tanto de autoridade, como também crise de valores. Então, nesse momento, a gente deve parar um pouquinho e contemplar a Sagrada Família e pensarmos quais valores eles que nortearam essa família: Maria, José, Jesus. Começando por Maria, humildade, coragem, uma menina muito madura. Maria estava na adolescência, devia ter uns 15, 14, 15 anos, muito madura para aquela situação, Submissão total à vontade de Deus. E ela entoou o seu canto ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. Essa humildade de Maria, de receber o Salvador que estava prometido há muito tempo. O Antigo Testamento faz diversas referências ao Messias que ia chegar. E já estava na época do Messias chegar, e o pessoal tinha aquele burburinho esperando que ele aparecesse, que ele nascesse num dos castelos, num palácio. E não, ele veio numa humilde manjedoura, nem
berço ele teve. E seria o homem mais poderoso do mundo. Não teve nenhum berço para deitar. Né? Ele foi acomodado, após o nascimento, numa manjedoura, arrumado com palha, e ali colocaram o menino Jesus. Né? Maria foi corajosa, assumindo uma responsabilidade dessa, submissão à vontade de Deus, nessa sua maturidade, né? Ela fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E ela segue educando o filho, ensinando a Jesus a bênção da religião. Ela segue os preceitos da religião judaica, leva Jesus, apresenta Jesus ainda pequeno ao templo, faz os sacrifícios que faziam, que costumavam se fazer na época. Aos 12 anos, ela leva Jesus para ser sabatinado pelos doutores da lei e entrega a Jesus para a sua tarefa. Aonde? Numa festa de casamento, uma festa louvando a formação de uma nova família nas bodas de Caná. E é interessante que a Maria aí dá o seu mandamento. Ela fala para os servos da casa, né? Fazei tudo que ele vos disser. É o mandamento de Maria que ela falou isso para os servos e para a gente também. Nós estamos fazendo tudo que eles nos disse, nós não estamos seguindo esse mandamento, não é? A partir daí que Jesus começa o seu trabalho, a sua missão, Maria desaparece. Maria se apaga e só vai aparecer novamente o destaque na crucificação. Deixa Jesus seguir a missão dele, muitas vezes sofrendo com aquilo, mas ela nos ensina nessa atitude a observar, que possamos observar com respeito as opções e as buscas de nossos filhos, como o filho de Maria fez a escolha dele, fez o trabalho dele. Os nossos filhos ainda são diferentes faces de amadurecimento que os nossos filhos têm, mas nós temos de respeitar as suas escolhas, as suas opções, as suas decisões, né? José é um exemplo de dignidade, confiança e zelo. É justo, ele aceitou a gravidez de Maria, foi orientado pelo anjo, que aquilo dali lhe dizia respeito aos dois, ao compromisso dos dois de gerar o Salvador do mundo, o Messias, né? Ele não mistura os valores do Espírito e nem segue os preconceitos dos homens, os valores dos homens, e zela pela família. Essa imagem de Maria com Jesus no burrico, José acompanhando, puxando o burrico, seria o zelo e a proteção que o homem deve à mulher e aos filhos, né? Ele tem os valores mais elevados, é uma alma com mais desenvolvimento. E uma coisa muito importante, Maria levou Jesus para a religião e José ensinou Jesus o trabalho. Colocou desde cedo Jesus trabalhando com ele na sua carpintaria e lhe deu um ofício de carpinteiro, né? Então, a Sagrada Família, ela estava sem lar. Jesus não nasceu numa casa,
né? Eles tinham ido, não conseguiram hospedaria, eles não estavam numa casa, mas eles estavam no lar. A família, o lar estava ali. E aonde eles iam caminhando, aí eles já estão indo para o Egito, né? Já estão fugindo para o Egito, mas o lar está dentro deles. A casa ficou, mas o lar continua. E essa estrela que iluminou o nascimento de Jesus, a estrela que iluminou aquele lar, né, anunciando a chegada de Jesus, ela ilumina o lar, aonde o lar estiver. Aonde existir, ela estará sendo abençoada. Família é a oficina onde se forjam os verdadeiros heróis e os apóstolos da abnegação para os tempos atuais. Então, essa é a importância da família. Ainda, as famílias, né, se compõem, as famílias verdadeiras, compõem-se das almas puras que se compreendem e se atraem, sentindo feitas para se amar. Assim era a Sagrada Família. Era uma família perfeita, que se encontraram sabendo da sua necessidade, se reconheceram e se amaram. Nossas famílias, nós ainda somos, as nossas famílias, ainda somos um grupo que caminha amparando-nos uns dos outros e algumas vezes a gente nega o nosso amparo a um que não aquele que nos desafia, aqueles que nos provocam. Muitas vezes é o cunhado chato, ou é a sogra implicante, ou é a irmã que pensa diferente da gente. Então, nós ainda não temos esse amor verdadeiro, como tinha Maria, Jesus e José. Pois o nosso orgulho ainda não nos permite entender essa diferença existente entre todos nós e perdoar-nos. Nosso egoísmo não admite renúncias. Então, a visão de família que Maria e José nos trazem é de servos do Senhor. Nós ainda não conseguimos esse desenvolvimento. E nós não somos somente para materializar corpos, materializamos um filho. Nós somos para materializar o amor possível nestes que nos foram confiados. O amor possível, aquele que Ele consegue dar. Às vezes, nós não vamos conseguir nesta encarnação este amor dos nossos filhos, mas nós estamos lançando a semente. Isso pode florescer numa outra encarnação. Eles vamos encontrar nessa aquilo que eles podem dar, aquele amor que nós plantamos, mas que eles ainda não conseguem deixar florescer totalmente. Família é abrigo, família é proteção divina. Então, nós estamos juntos, na nossa família, para caminharmos juntos, para perdoarmos, para passar por cima das dificuldades, perdoando e seguindo em frente, cada um tentando se amparar no outro, né? Nós vivemos hoje tempos muito difíceis, e principalmente na estrutura das cidades de violência, tanto na cidade, nas ruas, nas famílias, inclusive. Nos próprios lares ainda temos muita violência. E gerou grande mudança, e as mudanças na família foram muito rápidas e muito constantes, né?
São os pais ausentes, distantes, a tecnologia absorvendo a atenção e o tempo, pouca conversa. Não se conversa mais tanto nas famílias como se conversavam antigamente. E que as famílias botavam cadeiras na calçada e ficavam conversando com os vizinhos, né? Isso já não existe mais, já faz tempo. É cada um trancado em sua casa e mesmo dentro da sua casa, cada um num cômodo com um aparelho de televisão ou então cada um no seu celular, né? Vendo as suas coisas, vendo. Então, são muitos bens de consumo compensando a falta de tempo e a ausência dos pais. Então, é o celular novo, é o carro para o filho, é a bicicleta, é a roupa da moda, é o tênis, é isso e aquilo. Esquecendo que não é as coisas de consumo que é o mais importante em uma família. Paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Poucos pais leem para os seus filhos, poucos contam histórias de Jesus para os seus filhos, relembram a história de Jesus. Eu me lembro no meu tempo de criança, eu tinha aula às vezes que eu saía um pouco mais tarde e passava 6 horas até chegar na minha casa. Eu ia escutando a Ave Maria em todas as casas, porque era um programa no rádio às 18 horas, diariamente, a família se reunia para rezar a Ave Maria. Agora não tem mais isso, né? Nem as emissoras que são católicas já não tem mais, né? E é Natal. Nós estamos chegando no Natal, né? Hoje é dia 10, mais 15 dias chegaremos no Natal. A Casa do Pão de Belém, Belém quer dizer Casa do Pão, né? Ela significa isso do hebraico. Belém é Casa do Pão. Ela tenta acordar os homens para a necessidade de partilhar amor e perdão. E a Bíblia destaca, né, o significado de Belém, que simboliza a provisão divina, o sustento espiritual e a fartura. E esse significado de Casa do Pão é muito ligado a Jesus, que nasceu em Belém, que foi chamado, né, por João o pão da vida. Jesus era o pão da vida. A família é a célula primeira do amor. É o primeiro lugar onde nós exercitamos o amor. Exercitamos recebendo os nossos filhos, educando-os para viver em sociedade. É a primeira sociedade que a criança participa. E nós somos modelos, exemplo para os nossos filhos. Família é o amor na sua forma mais pura. E esta forma mais pura de amor não é só na nossa família, né? Quando Maria ficou sozinha, que Jesus partiu, que José já havia partido, Jesus começa uma nova família. Ele apresenta para o João e fala para o João: filho, eis aí a sua mãe. E fala para Maria, montando João: mãe, eis aí o seu filho. Então Jesus criou uma nova família para Maria e para o João, ensinando-nos aí que a família transcenderá um dia os laços meramente consanguíneos. Então, nós somos a família aqui, nós ainda temos muito, né? O sangue do meu sangue. Mas, na verdade,
Nós somos da família universal. Somos todos nós filhos de Deus. Essa é uma escultura que eu ganhei de presente quando eu fiz 60 anos. E na hora que eu ganhei, é uma de barro de um artista pernambucano. Meu cunhado trouxe isso no avião, é pesadíssimo essa peça. Na hora que eu ganhei, eu falei assim, é a Sagrada Família. Aí o meu cunhado deu um sorrisinho e falou para mim assim, foi a mesma coisa que eu falei para o escultor, quando ele comprou para me trazer a imagem, né? E que o escultor respondeu para ele que não era, essa escultura não é a Sagrada Família. O nome dessa escultura é a Família Sagrada. E é nisso aí que nós temos de transformar as nossas famílias, com as nossas diferenças, com as nossas vivências de todas as outras vidas, mas que transformemos a nossa família em uma família sagrada. De Belém, da casa do pão, nos veio o pão da vida. Veio o alimento espiritual que nos fortalece para cada batalha que a gente tem de lutar ainda contra a gente, né? Veio a luz do mundo, veio o conhecimento, para que possamos, através do conhecimento, transformarmos as nossas dificuldades, trabalhando em nós as nossas limitações do conhecimento, do entendimento. Veio o pastor das ovelhas, que é a proteção que a gente tem. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. O bom pastor, aquele que se sacrifica para cuidar das suas ovelhas, por amor ao seu trabalho. Mestre, eu acho que nada é mais do que isso. O mestre que nos ensina com paciência. Quanto repete, quanto a gente fala, quanto a gente sabe, e a gente é reprovado no final do ano. E aí recomeçamos tudo outra vez. É aquele mestre que não se cansa de nos ensinar. É o caminho, porque é a trilha para a nossa felicidade. Não é uma felicidade terrena, é a felicidade eterna, a felicidade do crescimento espiritual. Verdade, porque é o nosso objetivo maior, o nosso despertar. E vida, que é a nossa união ao todo, né? Vou falar uma poesia de um poeta campista da minha terra, Luiz Alberto Mussa Tavares. É um poema de Natal. Um homem, uma mulher e um burrinho seguindo no caminho de Belém. Um homem, uma mulher e um burrinho, acompanhados de mais ninguém. Nada demais, a princípio, e no entanto, quem há de contestar a realidade? Um homem, uma mulher e um burrinho. E um futuro da humanidade. Está seguindo ali, né? E foi realmente o futuro, o que nós temos hoje, começou em Belém. Um homem, uma mulher e um burrinho, indo para Belém. E aí, porque Jesus mudou o mundo, a vida de Jesus, ele mudou de tal forma que até o tempo passou a ser contado, antes e depois dele. Então, que essa luz
da manjedoura possa nos iluminar as mudanças que nós precisamos fazer em nós. Jesus veio mudar o mundo e nós só temos que mudar nós mesmos. Isso é muito difícil, né? É só isso que nós temos que fazer, mudar nós mesmos com o conhecimento que Ele já nos passou. Mas é difícil, né? E que a Sagrada Família possa estender sobre nós, famílias deste tempos tão tumultuados por tantas transformações, possam nos trazer as bênçãos da coragem com discernimento, do amor com entendimento e da luz que, recolhida desses corações memoráveis, a gente possa distribuir aquilo que recebemos de luz da família, da Sagrada Família, a gente possa distribuir por todos os nossos irmãos que estão passando conosco pela terra, né? Que seja uma feliz preparação para o Natal e um feliz Natal para todos nós.